Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Roberta, psicóloga e fundadora da Equipe Saúde Emocional. E o nosso vídeo de hoje é para falar qual a nossa participação no caos da nossa própria vida, né? Então, eu achei importante a gente falar sobre isso porque a gente está discutindo muito essa questão dos relacionamentos, né? Sejam eles de trabalho, na família, relacionamentos afetivos, relacionamento entre irmãos, não importa, né? Amigos, colegas, enfim, né? E no vídeo anterior, né, a gente comentou um pouquinho o que são esses relacionamentos, o que a gente está chamando de caótico. Então, para você entender um pouquinho a sequência da nossa discussão, você pode assistir o nosso vídeo anterior sobre isso, né, que é um vídeo sobre relacionamentos caóticos, o que a gente perde, né, com isso. Então, dá uma resgatada lá atrás para a gente poder continuar a discussão, né? E hoje, né, a proposta é a gente falar qual que é a nossa participação, então, nesse caos que a gente comentou, né? Então, considerando que a maior parte das pessoas procura por ajuda, né, psicológica, procura por uma psicoterapia, com o intuito de melhorar essa situação caótica, rever estes relacionamentos, ver o que pode ser feito. Então, vamos entender, né, então, qual que é a nossa participação nisso que está acontecendo com a nossa vida, né? Então, as pessoas chegam de diferentes formas no atendimento psicológico, né? Então, elas chegam principalmente culpabilizando as outras pessoas, né? Principalmente no sentido de dizer que ela não tem paz, né? Ou que ela não consegue as coisas que ela gostaria de ter, ou que ela, enfim, que a vida dela não dá certo, porque X pessoa, determinada pessoa, várias pessoas, o chefe, o marido, a esposa, o filho e tal, né? Porque a culpa, né, é desta outra pessoa, destas outras pessoas que não a entende, que não a compreende, que não a valoriza, e assim vai, né? E uma coisa que é importante, né, da gente colocar aqui é que a gente não tem o poder, né, nenhum de nós tem o poder de mudar o outro. Na verdade, a gente até tem, mas não na forma como as pessoas acreditam que seja possível, né? Elas acham que apontar os defeitos do outro, ou reclamar do outro, ou culpabilizar o outro, fará com que esse outro mude, né, de uma hora para outra, né, que essa pessoa chegue e fale, puxa, é verdade, estou fazendo isso de errado, ou não estou sendo agradável aqui e ali, então eu vou mudar. E não é assim que acontece, né? Quando a gente está falando de relacionamento, a gente tem os dois lados da moeda, né? Então a gente tem um vínculo, né? E todo mundo, né? Todas as partes envolvidas neste vínculo, elas têm ganhos ali, né? Então, de alguma forma, esse vínculo ele está sendo sustentado por coisas que ambas as partes estão tendo algum benefício, algum prazer, algum ganho com aquilo. Por mais caótico que seja o relacionamento. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, porque a gente tem de fato relacionamentos bem complicados, que às vezes envolvem até mesmo violência, abuso. E de forma nenhuma a gente está justificando aqui, querendo dizer que quem está num relacionamento assim está porque simplesmente quer estar com vontade de estar num relacionamento assim. Não é isso. Mas a gente precisa entender que se uma das pessoas não permite, não importa quem seja essa pessoa, mas se uma das pessoas se retira e ela não permite a continuidade daquela forma de relacionamento, o relacionamento deixa de existir.
entende? Então, de alguma forma, as duas pessoas, ou mais pessoas, se for o caso, elas estão de alguma forma autorizando algumas coisas a acontecerem, elas estão autorizando que uma certa dinâmica se mantenha, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de um relacionamento mãe e filho, por exemplo, uma mãe super protetora e um filho extremamente dependente emocionalmente, enfraquecido, uma pessoa que não está amadurecida, enfim, né? Não veja que a gente dificilmente você vai conseguir localizar culpados. Então, o objetivo, né, numa psicoterapia, né, o objetivo de alguém que queira melhorar seus relacionamentos não deve ser, né, encontrar um culpado e esperar que essa pessoa simplesmente mude porque ela quer, né? Na verdade, você precisa começar a observar qual que é a tua participação nisso. Então, nesse exemplo que eu dei, a mãe ser super protetora traz um benefício para ela, né? Colocar o filho numa situação em que ele é rebaixado, que ele é incompetente, que ele não sabe fazer nada sozinho e que ele precisa de mim o tempo todo, né, para fazer alguma coisa, se estivesse sozinho não conseguiria, um exemplo. Né? Isso cumpre um papel que é a possibilidade, né, dela estar nesse lugar, de estar sempre presente, de estar no controle, de estar ali o tempo todo, né? Então, ela tem um ganho, né? Mas tem perdas também, né? Ela tem perdas, como, por exemplo, uma perda poderia ser ocupar quase todo o seu tempo com aquele filho, não poder se relacionar com outras pessoas, ter um relacionamento afetivo, porque ela ocupa totalmente o espaço de tempo dela com aquele filho. Um exemplo. Essa poderia ser uma perda. Né? Claro que a gente está falando de um caso hipotético. Teríamos que, de fato, conversar, né, com uma pessoa que vivencia isso e cada uma vai ter seus ganhos e as suas perdas. Então aqui tudo é exemplo. Né? E aí, esse filho, ao deixar-se, né, ao deixar ser controlado, né, também cumpre um papel importante para ele, tanto positivo, né, você tem ganhos, como você tem perdas também. Né? No caso dos ganhos, a gente poderia falar, por exemplo, dele poder sempre ter ali como contar com ela, não se arriscar, né, se posicionando em relação a nada, sempre podendo fazer coisas, digamos, enfim, fazer coisas assim que, digamos, não sejam corretas ou não muito certas ou não muito legais, né? Então ele sempre pode fazer alguma coisinha fora da regra, vamos dizer assim. Não encontrei uma melhor palavra para descrever isso. Mas que ele pode sair um pouco fora das regras, que ele pode fazer um pouquinho ali algo fora, né, do que é correto, e ela, digamos, porque ela vai ajudar, ela vai compreender e ela vai me tirar da enrascada, se for o caso. Né? Então, ele tem ganhos, né? Ele tem ganhos, existe essa proteção, né, até para aquelas situações em que ele está sendo incorreto, em que ele não está sendo de fato ético, correto, enfim, ele vai ter essa possibilidade. Como também, são exemplos, tá, gente? Cada caso é um caso, mas ele também tem perdas, né? Talvez ele viva muitos anos da vida de uma maneira regredida, nada amadurecida, né? Talvez seja um homem que pareça um adolescente, se pareça com um adolescente, não sinta, não tenha uma força, né? Enfim, para poder conduzir sozinho a sua própria vida. Então, tem ganhos e tem perdas, e são escolhas.
Não estou dizendo que são escolhas fáceis, não estou dizendo que a pessoa teria todas as possibilidades do mundo para escolher, enfim, não é isso. A gente sabe que todo mundo tem limitações em relação às escolhas, a gente não pode tudo que a gente quer na vida, então a gente tem geralmente poucas opções, mas a gente tem algumas opções. Às vezes as opções são todas, parecem todas ruins, parece que nenhuma delas é boa, mas ainda assim são opções. Então, esta mãe e este filho fizeram uma escolha. Não é consciente, eles não estão percebendo tudo o que está acontecendo, mas eles fizeram uma escolha. Eles escolheram se relacionar dessa forma e isso retroalimenta o relacionamento deles. Isso retroalimenta e mantém o relacionamento com este formato. Então, eu sei que é bastante informação, eu estou colocando coisas aqui que talvez haja até discussões em relação a isso, se é isso mesmo, será que é assim, enfim. Mas o que é certo é que quando uma das pessoas sente que aquilo já não é mais vantajoso, já não é mais tão vantajoso eu ter esse tipo de relação com você, né? Ela pensa, as perdas estão sendo muito maiores do que os ganhos nessa relação. E essa pessoa muda o jeito dela, muda a conduta dela e não permite mais esse tipo de vínculo, você percebe que ela se transforma e esse outro também. Esse outro muda porque eu mudei, né? Então, a gente tem o poder de transformar os outros, mas se a gente se transformar. Não é pedindo para o outro mudar, mas é a gente mudando, é a gente se dando conta daquilo que nos incomoda, daquilo que não nos faz bem, né? E aí, de fato, você muda a sua conduta frente ao outro e o outro então é obrigado a mudar também, a se transformar, porque você rompeu aquele tipo de relação, né? Então isso é muito importante, né? A gente está sempre lembrando que a gente tem uma participação nos nossos relacionamentos, a gente tem uma participação em como esses relacionamentos se dão. Se a gente considerar fortemente isso, a gente já está meio caminho andado para buscar aí uma saúde emocional, buscar um caminho, alguma possibilidade de sair, né, desse enrosco que é estes relacionamentos caóticos, tá bom? Então a gente volta com essa temática, outros pontos. Se vocês quiserem mandar sugestões, perguntas sobre as coisas que eu estou colocando aqui, né, sobre relacionamento, a gente pode conversar mais pra frente, eu gravo um vídeo a respeito, tá bom? Muito obrigada, gente, até o próximo, tchau, tchau.